Agora, a quinta relação é a relação de massa em gramas com o número de moléculas, ou seja, a gente vai utilizar a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, tá? Então, vamos lá. Ele fala assim, qual é a massa produzida de fosfato de sódio ao reagir 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico com hidróxido de sódio? Ele dá aí a massa molar do fosfato de sódio e dá também a reação química. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera? Vamos pensar aí. Qual é a primeira coisa que temos que fazer? Eu não estou ouvindo vocês falarem, hein? Isso! Vamos balancear. Balanceamento da reação. Já tem a reação, né? Então, agora a gente vai balancear a reação. Isso aí, muito bem. Então, vamos lá. Lembrando lá da regrinha, qual é a regrinha? Macho, né? Vamos usar essa regrinha. Vamos primeiro balancear o metal. Quem é o metal aí? Sódio, certo? Então, primeiro a gente vai balancear o sódio. Sódio, eu tenho um sódio nos reagentes, um só, e tenho 3 sódio no produto. Tá desbalanceado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse número 3 aqui, né? Se tá 1 para 3, eu tenho que ter 3 aqui também. Então, eu tenho que colocar o 3 aqui na frente. Correto? Não ouvi? Correto, gente? Ah, agora sim. Muito bem. Então, vamos lá. Balancei o sódio, certo? Agora, a gente vai balancear quem? O próximo, a metal. Quem é o próximo a metal aqui? O fósforo. Então, agora a gente vai balancear o fósforo. Fósforo, eu tenho um fósforo do lado esquerdo, no ácido fosfórico, e um fósforo do lado direito. Tá balanceado, certo? Não vou mexer nele. Ótimo, perfeito. O próximo é carbono. Tem carbono aqui? Não. Hidrogênio. Tem hidrogênio? Tem, né? Vocês estão vendo hidrogênio aí, não estão? Então, vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? Eu tenho aqui, ó, 3 hidrogênios aqui e mais um hidrogênio aqui. Opa, é um mesmo? Tá prestando atenção? Olha para cá. Olha para cá, vê se tem um mesmo. Eu tenho um hidrogênio aqui, mas eu tenho 3 aqui na frente. Então, esse 3 vai multiplicar por esse 1, né? Que eu só tenho um hidrogênio. 3 vezes 1, 3. Então, na verdade, eu não tenho um hidrogênio. Eu tenho 3 hidrogênios. Prestem atenção, hein? Então, vamos lá. Eu tenho 3 hidrogênios aqui, mais 3 do ácido fosfórico. Ao todo, eu tenho 6 hidrogênios nos meus reagentes, certo? E aqui, ó, no fosfato de sódio não tenho nada. Mas na água eu tenho. Na água eu tenho 2 hidrogênios. Opa, 2 hidrogênios para 6 hidrogênios, o que eu tenho que fazer? Tá desbalanceado, né? Qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui nesse hidrogênio por 2, né? Para dar 6. Vamos pensar. Se você não sabe de cor, de cabeça, então pega o 6 dos reagentes e divide por 2. Vai dar o quê, gente? 6 dividido por 2 é 3. Muito bem. Então, esse 3 eu vou colocar aqui na frente. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Pronto. Balanceada a minha reação. Pronto. Balancei a minha reação. Agora eu vou colocar o que aí embaixo? Vou colocar a minha relação em quantidade de matéria, em mol. Ácido fosfórico, quanto eu tenho? 1 mol, né? Eu não tenho que relacionar, vamos relacionar somente o que deve ser relacionado, tá? Eu tenho que relacionar o fosfato de sódio, ou seja, esse carinha aqui, com o ácido fosfórico, esse aqui. Então, só esses dois que eu tenho que ver. Tá 1 para 1, não tá? 1 mol de ácido fosfórico e 1 mol de fosfato de sódio. Aí vai você, né? Claro, professora. Então, não precisava nem balancear. Sim. Você poderia não ter balanceado a reação e ter acertado, porque você ia colocar 1 para 1. Mas, e se não fosse? E se fosse, de repente, com hidróxido de sódio? Se você não balanceasse, você ia encontrar o quê? 1 para 1 não, 1 para 3, né? Então, tome muito cuidado, tá?
Tem gente que às vezes acerta por sorte. Por sorte. Mas não é o seu caso. Você está estudando para você acertar porque você vai fazer certinho, vai conseguir fazer certinho, vai conseguir fazer a questão como deve ser feita, tá bom? Não por sorte, não. Então, vamos lá. Eu tenho aí 1 mol de ácido fosfórico e 1 mol de fosfato de sódio, né? É esses dois que eu tenho que relacionar. Aí ele fala que a massa produzida de fosfato de sódio, ou seja, aqui no fosfato de sódio eu tenho que colocar a massa. Eu vou colocar assim, tá? Para vocês não se perderem. E no ácido fosfórico, moléculas. Então, eu vou colocar aqui número de moléculas. Pronto. Agora, embaixo, eu vou colocar a relação molar, né? O número de moléculas na relação molar é o quê? Lembra lá. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se aqui eu tenho 1 mol de ácido fosfórico, então quantas moléculas eu tenho? 6, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para ficar certinho. 6 vezes 10 a 23, tá? Isso daqui eu vou relacionar com quem? Meu fosfato de sódio, só que agora com a massa. Qual é a massa molar do meu fosfato de sódio? 164 gramas. Olha ela aqui. O próprio problema já deu, né? Então, a massa molar não é 1 mol só. Aqui é 164 gramas por mol, tá, gente? Não é 1 mol só. Se é 1 mol só, então eu vou colocar 164 aqui, tá? Então, é essa relação que a gente vai fazer agora olhando para o problema. O problema, ele pergunta, qual é a massa produzida de fosfato de sódio? Então, eu vou colocar o X aonde? Aqui? Aqui é o meu fosfato de sódio? É a meia massa? Não, né? Preste atenção, olha. É aqui, muito bem para quem falou que é aí, né? Fosfato de sódio, massa, eu vou colocar embaixo de massa. De quem? Do fosfato de sódio, que é esse carinha aqui. Vamos lembrar a nomenclatura de compostos inorgânicos, hein? Então, vamos lá. Qual é a massa produzida de fosfato de sódio ao reagir 2,5 vezes 10 a 23 moléculas? Moléculas eu coloco desse lado, né? Por quê? Ao reagir 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico, o ácido fosfórico aqui, com hidróxido de sódio. Tá aqui a minha reação, é essa reação que ele está falando. Só que ele está falando de quantidade de moléculas de quem? Do ácido fosfórico. Pronto, é só fazer essa relação, essa estequiometria. Regra de 3, tá? Então, fazendo essa regrinha de 3, o que a gente vai achar? Eu vou fazer passo a passo, hein, galera? Mas nos próximos exemplos, vocês têm que fixar bem essa parte. Nos próximos exemplos, nos próximos exercícios, eu vou direto para a continha, tá? Para o resultado. Vocês têm que fazer isso aí sozinhos, tá bom? Vamos lá. Eu coloco lá 6 vezes 10 a 23, x, né? Tá multiplicado por x, igual a 164, vou colocar entre parênteses, vezes 2,5 vezes 10 a 23. É isso que eu tenho que fazer, tá? Aí, vamos lá. X vai ser igual. Eu vou colocar, eu não vou dividir ainda, não vou multiplicar ainda o 164, tá? Vou colocar direto, ó. 164 vezes 2,5. Eu posso até multiplicar 164 por 2,5, né? Vamos multiplicar para ver quanto vai dar? Façam aí, por favor. Eu vou fazer aqui também, junto com vocês, tá? E aí, deu quanto? 164 vezes 2,5. 410, né? 410 vezes 10 elevado a 23. Dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. 10 elevado a 23 dividido por 10 elevado a 23, corta, né? 410 dividido por 6 vai dar quanto? 68,33. 68,33 o que, gente? Moléculas?
Átomos? Não estou ouvindo, hein? Qual é a unidade que a gente tem que colocar aí? O que que a gente está buscando? Massa. Então, é 68,33 gramas. De quem, hein? Ó, lembra lá. Não vou aceitar em prova, em trabalho, se não colocarem a unidade. E dependendo da questão, se for questão que tiver discursiva, tem que colocar tudo bonitinho, hein? 68,33 gramas de quem? Fosfato de sódio, tá? Certo, galera? É isso que ele está pedindo. Qual é a massa produzida de fosfato de sódio quando a gente utiliza 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico na reação, tá? Com hidróxido de sódio. Dúvidas aí? Sabe que qualquer coisa, só me chamar, viu? Vamos passar para a sexta relação?